Hello, boys. Hello, girls. How are you? Pois é, a gente está chegando no final do ano, a V3 já está bem próxima e por conta disso a gente vai começar a revisar os assuntos dados até agora. Então, hoje a gente vai falar da, das sentenças condicionais e na próxima aula falamos do presente perfeito, né? Bom, então as sentenças condicionais, a gente sabe que aquela oração é um período formado por duas orações e tem sempre uma condição, né? Eu vou se você for comigo, ou eu iria se você fosse comigo, né? Então tem sempre uma condição, e essa condição é introduzida por essa partícula if, tá? Essa conjunção condicional if. Então toda sentença condicional tem que ter if, né? Como vocês já sabem, a sentença condicional é a que tem if. E a outra sentença é a oração principal. Então aqui a gente estudou dois tipos, né? O tipo 1 expressa uma situação real possível que vai acontecer no futuro. E o tipo 2 expressa uma ação improvável, hipotética, tá assim, tá imaginando uma coisa que poderia acontecer, mas não vai acontecer, ela é impossível de acontecer. Então, aqui nós temos 5 sentenças. Vocês vão colocar um no parêntese onde a oração for possível, real. E aí botar o 2 quando a situação expressa nesse período é uma situação improvável, hipotética, tá? Se você voltar nas atividades anteriores, na semana 31, acho que foi 31 ou 32, você tem lá um quadrinho, né, que mostra para você qual é a construção de um tipo 1 e um tipo 2, tá bom? Número 2. Escolha a sentença que completa o período corretamente. Então, aqui eu tenho Sandra will go to the beach. E aí a outra frase você vai escolher qual das duas é a correta. If the weather is nice ou if the weather would be nice, tá? Então vocês vão escolher entre uma e outra. Número. Aqui, essa foi a letra A. Agora a letra B. If the sun shined, sun é sol e o verbo to shine é brilhar, tá? Então, if the sun shined, qual é a outra frase? The children will play outside ou the children would play outside, tá? Esse play aqui é o verbo jogar e outside é lá fora, tá? Letra C. If they love nature, qual a outra sentença? They do not destroy our forests ou they will not destroy our forests. Você escolhe uma ou outra. Letra D. If you helped me, qual a outra frase? I will finish my homework. I would finish my homework. Lembra? Homework é trabalho de casa, dever de casa. E finish é o verbo terminar, tá? Letra E. The boy will learn the lesson. Learn é o verbo aprender. If he pays attention to the teacher ou if he pay attention to the teacher, tá? Aí nesse exercício aqui vocês vão escolher qual das duas sentenças é a sentença correta. Lembrando sempre que esse quadrinho aqui, ó, para construir uma sentença condicional, é necessário associar os tempos verbais desta maneira. Então, você tem um período, né, que tem as sentenças condicionais. Então, a oração com e se, a oração com if. O verbo está conjugado no presente, a oração, né, a outra oração, lógico, tem que estar no futuro. Se a oração com if está no passado, a outra obrigatoriamente
tem que estar no condicional. Para estar no condicional, você usa o auxiliar would. Para colocar no futuro, você usa o auxiliar will, tá? Então, você sempre vai ter que fazer essa associação. Você não pode colocar um verbo no presente, quando tem a oração com if, com o outro lado no condicional. E nem pode colocar uma oração no passado com a outra no futuro. Então, você tem sempre que fazer esse casamento, né? Essa associação é horizontal, né? Presente com futuro, passado com condicional, tá? E aí, ó, vocês vão identificar aqui já tem qual oração que vocês vão preencher, essa daqui, né? Essa daqui, ó, if he studies better, já está construída. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o verbo que está em caixa alta e vão identificar o tempo verbal, né? Aí se a oração tem if, olha só como é fácil. Se a oração tem if, ou o verbo está no presente ou o verbo está no passado. São as duas possibilidades, tá bom? E aí, de acordo com tá no presente ou tá no passado, você conjuga do outro lado. Então é muito fácil isso daí. Agora você tem que prestar atenção e tem que saber identificar o verbo, tá? Começa sempre pela oração que já está construída, para você saber qual é a outra oração. Vamos ver aqui a letra B. Ó, o verbo que tem, a oração que tem if, já está com o verbo conjugado. Tá aqui, had. Esse verbo aqui tem a ver com o verbo to have, tá? Então, se a oração tem if do verbo to have, esse verbo aqui ou está no presente ou está no passado. E aí você coloca o outro lado, tá? É sempre assim. Você sempre vai usar esse quadrinho para você fazer a associação certa e conjugar o outro verbo de uma maneira correta, tá? Então, procura a oração que já esteja completa para você escolher a outra, tá bom? Então, aqui a gente tem 6 sentenças para vocês conjugarem no tempo correto, tá bom? Então tá, semana que vem a gente continua a revisão e daqui a pouco, na semana que vem, a gente se encontra de novo, tá bom? Beijinho, bye bye.